Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos darmos sequência ao estudo da lição de terça-feira, que tem como título Unidos em Assembleia pela Vontade de Deus. Como a Assembleia Geral de Crentes procedeu e qual foi a conclusão? O texto de Atos, capítulo 15, versículos 7 a 14, 19 e 20, nos responde: E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Então nós vemos aqui uma coisa muito importante, né? Os gentios tinham seus corações purificados pela fé, assim como todos os demais, né? Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então eles chegaram a essa conclusão, né? E ali, com aquelas palavras, Pedro e Tiago acalmaram os ânimos e todos chegaram a um consenso. Passando agora à pergunta B. Que resposta foi então enviada de volta a Antioquia? Atos 15, 22, 31. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos, concordemente eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais da boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas farei bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Então aqui nós vemos que os passos foram dados de maneira correta sobre a direção do Espírito Santo e chegaram a um consenso, né? Agora, passando à pergunta C.
Porque todos os crentes devem estar atentos, estudando em oração e compartilhando as verdades da palavra de Deus. É um ponto aqui a destacar, que a oração é o respirar da alma, né? E através da oração Deus nos esclarece coisas que muitas vezes nós não compreendemos, assim como a igreja naquela ocasião, muitos não estavam entendendo determinadas coisas. E com que objetivo nós devemos orar? Orar e estudar a palavra também, né? Porque o texto aqui de 2 Timóteo 4:2-4 nos diz o seguinte: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, para não nos desviarmos da verdade, segundo é a vontade de Deus, para que nós saibamos, nós firmados na palavra, no estudo da palavra e através da oração, nós não seremos confundidos diante de tantas coisas que possam surgir, né? Ventos de doutrinas, que é o que mais a gente vê na presente época. E aqui na nota diz o seguinte: em cada época, o arqui-inimigo adapta tentações aos preconceitos ou tendências do povo. Então nós vemos claramente, né, que o arqui-inimigo, ele tenta de todas as formas fazer o cristão, o servo de Deus, desviar dos retos caminhos com falsas doutrinas, né? Nos tempos apostólicos, levou os judeus a exaltar a lei cerimonial e rejeitar a Cristo. Hoje convence muitos professos cristãos, sob o pretexto de honrar a Cristo e desprezar a lei moral, e a ensinar que os preceitos dela podem ser transgredidos impunemente. É dever de todo fiel servo de Deus resistir firme e decididamente a esses pervertedores da fé e expor destemidamente esses erros pela palavra da verdade. Então fica claro aqui, né, a importância de estudarmos a palavra com oração e fé, em busca de auxílio, para que quando vierem os ventos de doutrinas, nós não venhamos a desviar, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Um grande abraço, até amanhã, quando estudaremos o próximo tópico. Amém.